Você levantou o tema deste que você chamou de um Brasil novo. E o que acho que podemos entender por esse Brasil novo? O Brasil, na sua história, de um Brasil colonial, depois do Brasil como capital do Império Português e nos dois períodos do Império, o primeiro e o segundo Império, o Brasil ainda pré-república, no século XIX, o Brasil, por razões históricas, que não vamos desenvolver aqui, foi sempre um país percebido como um país onde só existia a elite. O povo era completamente ignorado, de certa forma. Eu acho que não é exagero dizer, quer dizer, você tinha a escravidão quase que desumanizava o escravizado. E isso hoje é difícil de conceber, mas na verdade que a discussão do escravizado como um ser humano chegou a ser questionada. Isso não só no Brasil, a escravidão e tudo, mas o Brasil era concebido como importante, uma elite portuguesa de senhores de uma grande cultura agrícola, monocultura agrícola, e trabalhada com um trabalho escravo, de escravizados. Esta chaga, o grande crítico, acho que os primeiros pensadores do Brasil sobre isso, o que aparece como grande crítico da escravidão foi Joaquim Nabuco. Claramente um homem da elite e um brasileiro europeizado, mas com essa preocupação intelectual e essa visão que tinha empatia com a noção do escravizado. Em seguida, uma vez abolida a escravidão no Brasil, o escravizado ficou completamente desamparado e se misturou, de certa forma, com essa grande massa, um pouco de mestiços, tem um pouco dos povos indígenas brasileiros, dessa confusão que foi uma espécie de mestiço de todos os lados, que formou o povo brasileiro, que era um excluído inclusive da percepção do país, de si próprio, que era, como sempre, feita nesta elite. A primeira revelação desse brasileiro excluído, desse povo brasileiro excluído, eu acho que vem com Euclides da Cunha, com Os Sertões. O que ele diz de forma belíssima, poética, a ideia assim daquele povo, esse sertanejo mestiço, sujo de terra e de sangue, dadas as sucessivas escaramuças do governo para suprimir lá o Canudos. Isso aparece, portanto, como esse brasileiro de excluído. Essa clivagem de um Brasil de excluídos e um Brasil da elite se manteve na Primeira República, se manteve durante a Segunda República e chegou de forma atenuada, mas ainda muito presente ao Brasil moderno da pós-Segunda Guerra Mundial no século XX. O Brasil com esse objetivo de desenvolvimento. E a ideia do projeto de desenvolvimento era repetir a experiência norte-americana e esperar que essas massas excluídas fossem sendo gradualmente incorporadas no mercado de trabalho e na sociedade modernizada da industrialização do desenvolvimento. Como isso, dentro da concepção europeia de amenizar as graves distorções do ponto de vista de oportunidades, educação, saúde,
do capitalismo contemporâneo, a ideia de oferecer atenuadores da social-democracia dizer, olha, o capitalismo é realmente injusto, ele cria distorções, ele não incorpora todos. Então é preciso criar uma rede de proteção social para compensar isso. E isso seria feito sempre através do uso do sistema tributário e dos serviços criados, serviços públicos. Esse projeto social-democrata, ele, com mais ou menos sucesso, por mais questionável que possa ser, ele teve sucesso na Europa e, de certa forma, tentou ser replicado no Brasil. Mas nós chegamos ao último quarto do século XX, do século passado, onde esse projeto parece que se esgotou. Se esgotou e apareceu um elemento novo, que é uma percepção, você já mencionou, de que este povo excluído e que, de certa forma, era tratado como, não como sujeito, mas como objeto da ação do Estado, compensatória do Estado, se revoltou com essa proposta. Ele, de certa forma, quer se ver agora como um agente, quer se ver como sujeito e não como objeto do projeto de desenvolvimento do país. E, portanto, a noção, a tese, a velha tese progressista, não necessariamente de esquerda, mas até a social-democrata, de políticas compensatórias, tornou-se ela envelheceu. E aqueles que seriam o objeto dessas políticas compensatórias, evidentemente o aceitam, mas percebem nisso quase uma humilhação e acham que tem que ser sujeito da sua própria história, do seu próprio sucesso na vida. Isto casa, eu acho que, eu não sei se isso não são dois fenômenos que têm origem distinta, me parece, mas ele encaixa perfeitamente bem com a vitória dessa percepção de um liberalismo econômico, um laissez-fairista de Hayek, de que, olha, não se quer, o Estado não pode ser um Estado de políticas compensatórias, é melhor que o Estado desapareça e que o cidadão, o setor privado, faça a sua própria prosperidade, crie sua própria prosperidade. E isto está na raiz, eu acho, desses elementos de uma nova direita brasileira. Curiosamente, como é que isso vem associado, como você lembrou, com o movimento evangélico, o crescimento do movimento evangélico no Brasil, e com uma reação a uma política cultural, de certa forma, de valores culturais que desorganizam a família como a célula básica da sociedade. Então, essa combinação de um conservadorismo, de certa forma, quase um reacionarismo cultural, né, com um desejo de vencer por conta própria e não por ajuda compensatória do Estado, configurou essa articulação de uma visão de direita e laissez-fairista, que vê no Estado um mal. E esta é a configuração que nós temos hoje. É um grande desafio. Então, a velha percepção progressista da esquerda de políticas compensatórias não me parece mais aceitável. Nós precisamos pensar novas formas de incorporação e de integração da sociedade. O fato é que uma sociedade que, a palavra não é desigual, mas que é mais do que desigual, porque não pressupõe a necessidade de igualdade,
mas que não se sente parte da mesma comunidade, onde você tem visões, eu não me identifico com parte do meu concidadão, eu acho que isso inviabiliza a democracia. Esse aqui é o ponto. A sociedade pode ter uma pluralidade, inclusive de valores, de concepções, mas você tem que ser percebido como uma comunidade única, como o outro, como parte de você, não um outro, não um estranho. E aí é o grande desafio, porque a democracia exige ter superado essa diferença, que tem uma diferença histórica no Brasil, estrutural. E essa diferença só pode ser superada de uma forma democrática, já tendo esta identidade de visão, que nós não temos. Então, o Brasil hoje continua profundamente dividido. Mudou a forma de visão, mas ainda é um país de uma elite que está perdendo espaço, vê crescer esse novo Brasil, que é de parte da população antes excluída, que hoje não quer, inclusive, ser parte só de ser beneficiário de políticas compensatórias, mas quer ser sujeito do seu próprio sucesso. E não há, nas forças progressistas, de certa forma de esquerda, uma renovação do projeto de país para satisfazer este tipo de demanda do novo Brasil. E aí, quais as consequências programáticas que você infere disso? A consequência para o futuro? Eu acho que as consequências disso estão no grande desafio que nós já temos hoje no momento, que é, olha, como compatibilizar esse novo Brasil, que tem uma visão desagregadora, de certa forma, porque, no fundo, essa proposta hayeckiana, de uma sociedade muito desigual, é desagregadora. Ela aprofunda essa desagregação. Como conciliar essa visão com um projeto único de nação? Esse é o grande desafio. Um projeto que não imposto de baixo para cima, autoritariamente. E aí é que está o desafio. Como é que respeitar a democracia quando as condições de um projeto de nação democráticos não são muito favoráveis? Esse é eu acho que é o grande desafio. E aí, como nós já tínhamos citado, a questão é que eu gosto da ideia de Tocqueville no Democracia na América, onde ele diz que a democracia é uma percepção de igualdade entre os cidadãos, entre si. Igualdade de oportunidades, de valor, de posicionamento. Muito mais do que... Então, é um reconhecimento em todos os outros, de que todos somos iguais. Que ele claramente mostrava, que ele viu na América do início do século XIX e que ele não encontrava na França pós-revolução, porque mantinha-se na França claramente a divisão entre a aristocracia e o povo pós-revolução. E que esse sistema de democracia é muito mais do que instituições e legislação, organização democrática. Ou seja, são instituições também, mas que antes das instituições ele exige que o que ele chama les mœurs, os costumes,
que sejam democráticos, que haja uma percepção de igualdade. Igualdade não é de renda, nem necessariamente de educação, nem de nada. Igualdade essencial, intrínseca entre as pessoas. E a história do Brasil, infelizmente, é uma história de profunda desigualdade, onde a marca, o pecado original é a questão da economia, da escravatura, levado até tão tarde no século XIX. Deixa eu abordar esse temário que você coloca de duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva desse acerto social-democrata ou social-liberal e seu destino no mundo contemporâneo. E, por fim, sua relação com o Brasil. Então, a última grande refundação institucional ideológica que ocorreu no mundo ocidental foi essa barganha social-democrata. Como entendê-la? Depois da Primeira Guerra Mundial, as forças que ameaçavam a organização do poder e da economia renunciaram a esse desafio. Né? E, em troca, é como se fosse uma barganha. Em troca, o Estado adquiriu o poder de regular a economia mais intensivamente, de atenuar as desigualdades por políticas tributárias progressivas e de gasto social redistribuidor, as políticas compensatórias, e de manejar a economia pelas políticas contracíclicas. Esse foi um acerto social-democrata. Esse acerto social-democrata nunca funcionou bem, mas hoje, nos países que nós estamos acostumados a tomar por referência, os Estados Unidos e na Europa, ele não consegue nem resolver, nem equacionar, encaminhar a solução de qualquer um dos grandes problemas estruturais. E quais são esses problemas? Primeiro, essa segmentação hierárquica do sistema de produção. O abismo que se vai aprofundando entre as vanguardas e as retaguardas da produção. Política compensatória pode, no máximo, atenuar os efeitos de desigualdades estruturais, mas não pode cancelá-las. Para cancelá-las, elas teriam que ter uma superdimensão, teriam que se agigantar. E muito antes de chegar à dimensão necessária para fazer isso, começaria a desconstruir, a desmontar os incentivos e os arranjos econômicos. Então, falha como antídoto à subjugação, à desigualdade. Segundo, não é uma base adequada de coesão social. Você falou em comunidade. O instrumento de coesão social sob a social-democracia ou social-liberalismo são as transferências redistribuidoras organizadas pelo Estado, contra o pano de fundo de um alto grau de homogeneidade cultural ou religiosa ou social. Quando esse grau de homogeneidade declina, como agora na Europa, com os fluxos migratórios, a insuficiência do dinheiro como cimento social fica manifesta. Né? E tem que buscar outra base de coesão social. A única base adequada de coesão social é as pessoas diferentes fazerem coisas juntas, movidas por propósitos comuns. A multiplicação de formas de ação coletiva é a única forma adequada de coesão social. O terceiro problema é que essas sociedades eram todas democracias fracas ou frágeis, com baixo nível de engajamento público na vida política, com perpetuação de impasses e com grande limitação na maneira de reconciliar a ação central forte com devolução de poder a partes do país.
que seria a vocação do federalismo. O federalismo é para que uma parte do país possa divergir e construir um outro modelo do futuro nacional. Nenhum desses problemas estruturais pode ser resolvido ou sequer encaminhado dentro dos limites desse acerto social-democrata e social-liberal. Aí chegamos ao Brasil. As elites políticas brasileiras tiveram a fantasia de importar a social-democracia e usar o discurso do social como a língua franca da política brasileira. Foi um discurso do açúcar, né? A ideia foi dourar a pílula do modelo econômico. E esse novo Brasil, esse Brasil que nós discutimos, não quer açúcar, quer algo mais. Esse é o problema. E mistificaram a experiência da social-democracia. Então, por exemplo, a Suécia, sempre imaginada como exemplo dessa alternativa. A Suécia passou por muitas décadas do século XX de conflito sobre a repartição do poder político e econômico. E esse conflito acabou numa espécie de entendimento, de paz, de armistício entre o Estado redistribuidor e regulador e as famílias plutocráticas que até hoje continuam a ser proprietárias e controladoras da maioria do país. A Suécia é curioso, que a Suécia tem uma excelente distribuição de renda e uma péssima distribuição de riqueza. E não só, sim, mas então houve esse acerto. E depois disso, depois desse armistício, veio então a consolidação desse Estado Social. O Brasil quer o epílogo do Estado Social, mas imaginando que pode ter o epílogo sem ter a história anterior das 7 ou 8 décadas de briga, de luta sobre o poder político e econômico que acabaram nesse armistício. Esse é o social-democrata. Agora, na medida em que essa barganha social-democrática tinha alguma força nos países ricos do Atlântico Norte, é porque tinha uma base econômica. A base econômica era o Fordismo industrial, a indústria convencional, reunindo uma massa de trabalhadores relativamente bem pagos e estáveis em grandes unidades produtivas sob a égide de grandes empresas. É essa base produtiva que agora está se desintegrando, não só no Brasil, mas em todo o mundo e nesses países de referência. E isso torna urgente o que já era necessário para nós, que é dispensar esse açúcar e arranjar outro caminho, em que o tema central da política brasileira, do discurso político, deixaria de ser o açúcar, o social, e passaria a ser outra coisa. E essa outra coisa, nós imaginamos, é o empoderamento, é a capacidade de agir, de atuar. Agora eu quero abordar sobre uma outra perspectiva, que é a comparação do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil é o país no mundo mais parecido com os Estados Unidos, embora nenhum dos dois países costuma reconhecer essa semelhança. Vamos começar pelos fatores óbvios e superficiais. São dois países de tamanho praticamente idêntico, um no norte e outro no sul, fundados na mesma base, de povoamento europeu e escravidão africana. São os dois países mais desiguais em seus respectivos tipos. Os Estados Unidos, das democracias industrializadas ricas, e o Brasil, dos grandes países, dos países continentais em desenvolvimento. E, paradoxalmente, no meio dessas desigualdades e exclusões tremendas, a maioria do povo nos dois países continua
a acreditar que tudo é possível. O culto do novo e do possível permanece vivo nesses dois países. Mas, sob outro ponto de vista, o Brasil e os Estados Unidos são opostos, não são iguais, com relação, por exemplo, à sua atitude e às suas instituições. Uma das características da cultura americana é a idolatria institucional. Então, os americanos acreditam que eles descobriram, no tempo da fundação da república deles, a fórmula definitiva de uma sociedade livre. O resto do mundo tem que continuar a vegetar na pobreza e no despotismo ou adotar essa fórmula. A fórmula é só ajustada de tempos em tempos sob o impacto de crises, mas não é reinventada. Eles acham, os americanos, que se há uma instituição boa, foram eles que inventaram. Nós temos, no Brasil, a situação exatamente inversa. Então, eles afirmam a virtude original deles, da descoberta institucional. Nossas elites nunca acreditaram em si mesmas. As nossas instituições são todas copiadas, são imitadas. O presidencialismo americano, as fórmulas da economia de mercado, tudo copiado e imitado. Agora, Tocqueville, você comentou, achava que a ideia central dos americanos era a igualdade. Eu acho que ele estava errado. Que a ideia central dos americanos era uma certa visão da liberdade. E era uma visão de fundo religioso. A religião, a contribuição original dos americanos à vida religiosa da humanidade é uma heresia cristã, manifesta nas religiões que eles inventaram, como os Latter-day Saints, os Seventh-day Adventists, Jehovah's Witnesses e tal, que é a ideia de que o indivíduo não está apenas ligado a Deus, o indivíduo é Deus. Ele participa da vida divina. E a forma secular disso é a imagem do indivíduo, cada indivíduo como um pequeno Napoleão que coloca a coroa sobre a sua própria cabeça. Então, há dois pecados originais na visão dos profetas americanos, como Lincoln, Emerson, Whitman, os que formaram a imaginação dos Estados Unidos. Uma é um distúrbio no entendimento da relação entre a autoconstrução e a solidariedade. Eles imaginam que primeiro o indivíduo se autoconstrói, e ele coloca a coroa na cabeça, e depois, fortalecido pela sua própria ação, ele se torna generoso e vai fazer filantropia e tal. Mas isso não está correto. A conexão com os outros, a solidariedade, faz parte da autoconstrução. Não é algo que vem depois. Não é a dádiva do forte. É parte da construção da força. Agora, a segunda heresia deles é a heresia da idolatria institucional. É essa ideia de que a democracia, o mercado, tem uma fórmula óbvia e natural necessária. Eles descobriram, eles inventaram, agora tem que seguir. E não a visão que seria a visão cristã de que tudo isso é pó na face de Deus, tudo isso, as instituições têm que ser desrespeitadas para que as pessoas sejam respeitadas. Essa seria a visão cristã. Elas são nada. O ser humano é tudo. Agora chegamos ao Brasil, esse Brasil novo. Esse Brasil novo, de um lado, mostra ou dramatiza a insuficiência da social-democracia ou do social-liberalismo. O que é esse Brasil novo? Voltando ao início da nossa conversa. É uma nova
arqueologia da sociedade brasileira, uma nova estratificação, em que nós podemos distinguir, em cima, uma pequena burguesia empreendedora, mestiça, morena, que abraça a cultura de autoajuda e iniciativa, e que está ainda, por falta de outras opções, presa à ideia da propriedade familiar isolada e arcaica. É o default. Debaixo dela vem os trabalhadores ainda pobres, que têm vários empregos, trabalham desesperadamente dia e noite, movidos por essa cultura de autoajuda e iniciativa, embora continuem pobres. E esses são os que chamamos os batalhadores. E atrás desses batalhadores, que são milhões no Brasil, vem então a multidão pobre, a massa pobre amorfa. A maior parte dela na economia informal e na precarização. Porque no Brasil metade da população economicamente ativa atua nas sombras da informalidade, no biscate, no trabalho ocasional, e na economia formal, legal, uma parte crescente no emprego precarizado, como os motoristas de Uber, os entregadores e tal. Se você juntar a metade que está na informalidade com a porcentagem crescente da economia formal que são precarizados, é a maioria do povo brasileiro. E não há nenhuma condição de apostar numa dinâmica de produtividade crescente num país em que a maioria está desorganizada economicamente dessa forma. E lançada um tipo de trabalho que é vizinha da escravidão, na precarização, na insegurança. Teria que se flexibilizar, mas a flexibilização não pode ser um eufemismo para o barateamento do trabalho e a insegurança econômica radical. E tem, além desses três grupos, pequena burguesia, empreendedora, batalhadores, massa pobre, então as burguesias provincianas, as classes empresariais, os estados, que poderiam participar de uma coalizão produtivista, mas não participam ainda no Brasil. Agora, esse quadro social é agora agravado por uma divisão religiosa no povo brasileiro. Nós temos, talvez, 30% da população de evangélicos, de neopentecostais, adotando uma vertente do cristianismo muito análoga dos Estados Unidos e muitas vezes importada diretamente dos Estados Unidos, com essa mesma ideia, a prosperidade como sinal de favor divino, o culto da superação individual, da luta contra as limitações e, no final, aquela ideia de Napoleão que se autocoroa. E uma expressão econômica típica disso é ainda a aspiração à modesta prosperidade e independência. Hoje no mundo, se nós definirmos a situação pequeno-burguesa de forma subjetiva e não objetiva, isto é, por uma forma de consciência, é a maioria da humanidade. É isso que é a maioria da humanidade. Ter a sua lojinha, a sua pequena terra. A esquerda europeia, no século XX, cometeu o erro fatal de demonizar a pequena burguesia. E com isso criou a base social dos movimentos fascistas. Nós não podemos repetir esse erro no Brasil. Esse é o novo Brasil. E agora há uma força de direita no Brasil que, em vez de vir ao encontro dessas aspirações e tentar levá-la no caminho da transformação institucional, da solidariedade, da multiplicação de formas de
ação coletiva, deita e rola nessas limitações, nessa importação. Essa é a realidade do Brasil Novo, visto de uma forma não sentimental, no seu aspecto positivo, que é a ideia do empoderamento, mas também no seu aspecto negativo, que é a heresia. Do ponto de vista do cristianismo, é uma heresia, o que eles estão fazendo. Eles são hereges, eles são apóstatas da religião do amor e da religião do engrandecimento compartilhado. Então, a nossa proposta de desenvolvimento tem que ser para eles. Eles é que são a base inevitável. Nós temos que seduzi-los para uma outra visão. Esse é o pano de fundo. Agora, dramático, isso é um aspecto da nossa tarefa. Mas, vendo com o realismo como ocorrem no mundo as transformações, as grandes arrancadas, tudo isso é condição necessária, que haja uma base popular, que essa base popular seja conquistada. É preciso também haver uma conspiração de elite. Nenhum país se desenvolveu, os Estados Unidos, desde o final do início do século XIX, o Japão em meados do século XIX, depois a Alemanha, agora os tigres asiáticos da China, sem que houvesse uma elite determinada a tomar o poder, arrancar o país do atraso e conquistar uma base social em nome do novo ideário. A nossa elite, os possíveis membros dessa conspiração, estão agora seduzidos por dois desvios. Um desvio é a agropecuária exportadora, com pouca agregação de inteligência, como nós discutimos antes. E o outro desvio é o rentismo financeiro, porque há muitas décadas no Brasil, quem malogra como produtor pode continuar a prosperar como rentista. Então, é nesse terreno adverso que nós temos que trabalhar. Posso pegar daqui, professor? Tá? Primeiro, deixa eu voltar lá atrás, quando você citando Tocqueville. Você tem razão, Tocqueville, a noção de igualdade de Tocqueville, pelo que eu entendo, está muito claro, né, em todas as passagens dele sobre isso, era a percepção de igualdade de partida, não de limitação. Não é como um fim a se chegar em igualdade, muito pelo contrário. A ideia permanente de que todos têm a liberdade, a igualdade de oportunidades de ter sucesso no empoderamento. Sim. E está muito claro, ele deixa muito claro, o tempo todo, ele é um extraordinário observador, intuitivo, assim, do que ele via como uma grande... Ele diz, olha, todo americano, no início do século XIX, se vê com possibilidades extraordinárias. E não vê que existem limitações de nenhuma espécie do ponto de vista a este caminho de sucesso dele. E basta que com esforço e com trabalho eles vão ter sucesso material. E a ideia é muito sucesso material. Agora, permita uma observação empírica. Claro. Quando Tocqueville visitou os Estados Unidos, na década de 1830, a economia americana no norte... 1830, né? 1830, na década de 1830, a economia americana era, no norte do país, não no sul, no norte, uma economia de artesãos e pequenos proprietários. De cada 5 homens brancos, quando Tocqueville visitou os Estados Unidos, 4 trabalhavam para si mesmos. Só um trabalhava para outro homem branco. Isso é impressionante. E sem lembrar isso, não é possível compreender a visão que ele tinha dos Estados Unidos. Sim, mas ele viu, inclusive, e ele faz, ele diz a distinção entre as duas margens do Mississippi. Entre o norte, este norte industrializado e de pequenas empresas. Ainda não era industrializado. Mas é pré-industrializado, no processo de industrialização. Eram artesãos. Exatamente, artesão. E o sul, escravocrata.
E ele viu essa contradição muito claramente. Ele disse, olha, portanto, a escravatura era completamente incompatível com essa visão positiva. Agora, permite uma parte sobre uma parte anterior da sua discussão, a escravatura no Brasil. Nem todas as partes do Brasil viveram isso. Vou dar um exemplo que eu acho que é importante. O sertão nordestino, no sertão nordestino, que é metade da população nordestina e 80% do território do Nordeste, a escravatura nunca penetrou. Ali foi uma sociedade de homens pobres, porém livres. E sob esse ponto de vista, análogo àquela sociedade que Tocqueville descreveu no século XIX. Mas só para Tocqueville no século XIX, esse do sertão nordestino é o brasileiro de Euclides da Cunha. Sim. Então, este é um mestiço, mas ele é um mestiço excluído. É muito diferente, excluído e desesperançado. E esse homem pobre e livre dos Estados Unidos da América era um homem com profunda esperança e confiança em si mesmo. Mas no sertão nordestino, historicamente, grande multiplicação de formas de cooperação, de ação coletiva. É uma outra sociedade, uma outra realidade cultural. Eu digo isso não para idealizar o sertão, mas só para dizer que nós temos, se nós quiséssemos procurar pontos de inspiração, pontos de partida, nós encontraríamos muitos no Brasil, mas é preciso querer. Eu não conheço o suficiente, acredito que sim, há sempre essas exceções e coisas, não há toda generalização, uma simplificação. Então, mas vou retomando o argumento de trás, você diz que para criar um sentido de coesão social, comunitária, a melhor forma, claramente, são ações comuns, propósitos comuns. Propósitos comuns, compartilhados. Propósitos compartilhados. Acontece que há mais força ainda do que propósitos compartilhados é a compartilhar um inimigo, um adversário inimigo. Daí a importância das guerras. Exatamente. Agora, e esta divisão do mundo entre nós e eles, essa que está de certa forma, isso tem intrínseco na natureza humana, é uma das grandes forças de coesão. Um inimigo externo é uma grande força de coesão. Neste sentido, toda vez que você tenta criar se beneficiar das vantagens da descentralização, você corre o risco de criar divisões. Quando você procura descentralizar e cria experiências distintas, você mencionou isso ano passado, de você permitir que num sistema federativo você tenha experiências distintas, você está correndo o risco de criar separatismo. Veja a força do separatismo que tem até hoje na Europa, os movimentos na Espanha, feito em todos os lugares. Todos os lugares. Então é muito impressionante. E portanto, o Tocqueville diz que tem duas forças de coesão, quer dizer, a religião e o nacionalismo. A ideia de que você compartilha, e quando você tem, como no Brasil hoje, isso é um grande risco, como você disse, esse novo Brasil, que é, de certa forma, evangélico, e portanto, uma heresia, herético. A heresia, você mencionou isso antes, a heresia de certa forma, ela é necessária para questionar paradigmas para que o mundo avance. Na economia, na política, eu defendo uma heresia universalizante. Sem dúvida. Eu digo, esse caminho que nós estamos discutindo para o Brasil, não é apenas para o Brasil, é a variante brasileira do que pode ser uma alternativa universal. Bom, mas retomando, portanto, o risco esse equilíbrio é sempre precário e instável. Então, eu não vejo, ou você é fácil optar
opção centralizadora autoritária é o esquema chinês, de ordem. E quando você parte para um sistema que teoricamente é mais fértil, mais fecundo, do ponto de vista da imaginação e das possibilidades, que é descentralizado, você corre A complicação. a complicação, exatamente. Sim, mas... o risco separatista e de... Mas aí, de como conflito. disse o filósofo Alfred North Whitehead, a tarefa do futuro é ser perigoso. Ah, Ele é a sua definição. eu não estou imaginando um caminho sem risco e sem complicação. Não, eu não... Mas a questão do Brasil novo é isso. Então, voltando agora, ligando à discussão dos Estados Unidos, nós temos essa nova configuração social no Brasil. E, de alguma forma, é um sequestro pelos Estados Unidos do nosso imaginário coletivo, porque isso é americanismo dentro do Brasil. E o lado do americanismo que é mostrado é o lado bom, o foco no empoderamento, mas também o lado ruim, os dois pecados que eu mencionei, a visão perturbada da relação entre a autoconstrução e a solidariedade e a idolatria institucional. Então, nós teríamos que ir ao encontro desse Brasil novo com uma mensagem e conquistá-los. Eu acrescentaria a esses pecados do norte-americanismo uma visão consumista, de associar... Sim, eu falei nisso. Exatamente, de associar. É o consumismo individualista. Exatamente. Essa ideia de que o sucesso e a expansão das possibilidades da vida são medidas por possibilidades de consumo material. Sim. Isso é completamente, está sendo muito importado no Brasil, mais do que nunca. Claro. Agora, nós estamos criando no Brasil, portanto, estamos tendo no Brasil hoje, já temos no Brasil hoje os problemas que os Estados Unidos estão tendo, sendo bem resolvidos, mantendo os antigos dos nossos anteriores. Eles, os sociólogos americanos, falam na brasilianização dos Estados Unidos. Eu não sabia, mas... Nós estamos tratando aqui da americanização do Brasil. Mas não tem dúvida. Mas é como se cada um desses dois países emprestasse o lado pior do outro. Do outro, exatamente. Então, o lado pior nos dois países está fazendo uma fusão entre uma coisa. E esse é um enorme desafio. Agora, eu fiz a minha objeção prática. Tem que ter uma mensagem dirigida a isso. Bolsonaro, por exemplo, poderia ter sido uma base para isso, mas não foi. Então, o que ele fez? Ele, na política econômica, ele deu panos para o rentismo financeiro, continuou a pseudo-ortodoxia econômica. A política cultural, a guerra cultural, é um desvio, é uma evasão. E é simplesmente a reversão da política identitária, da pseudo-esquerda, que não... esse falso progressismo, também característico dos Estados Unidos, que investe nas identidades de grupo. E aí vem as minorias, a ideologia de gênero, isso, aquilo. A guerra cultural é a inversão disso. É tudo isso uma forma de evadir uma tarefa, a tarefa de providenciar uma alternativa ao social-liberalismo e à social-democracia. Bolsonaro poderia ter constituído uma ponte entre a realidade agora e essa alternativa. A ponte seria a ideia do capitalismo popular, que seria muito natural para um líder de direita. O Bolsonaro não seria Bolsonaro se ele fosse capaz disso. Eu não vejo assim, eu não vejo isso. O Bolsonaro foi uma liderança não, eu estou dizendo que ele, como indivíduo... Nem o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo esse sim é uma geração espontânea da reação desse novo Brasil a uma percepção assistencialista que foi ultrapassada, que hoje é rejeitada.
e uma percepção uma percepção de irritação com a ideia de um governo pesado, burocratizado, que é contra o cidadão. Então, o cidadão que eu não quero o governo, em nome, a pretexto de me auxiliar e criar políticas compensatórias, me inviabiliza e inferniza a minha vida. Acho que os movimentos de protesto de 2013, muito desorganizadamente, foi um reflexo dessa maléria, uma certa irritação. Olha, estão melhorando a condição de vida e a qualidade de vida não melhora por causa da questão desse inferno burocrático, não tem transporte público, que é o... Radicalizar a concorrência, organizar a descentralização federativa. Esse é o grande Fazer a desafio. regularização fundiária na Amazônia e nas favelas. Tudo isso seria um programa de direita. De uma direita... Roberto, não cabe, eu acho que não cabe aqui essa classificação de direita e esquerda. Exatamente o que eu acho, esse aqui é o ponto. O Bolsonaro é uma liderança populista, personalista e essencialmente anti-institucional, é uma liderança anti-institucional. Por isso mesmo, e por uma desorganizadora, um momento que só canalizou irritação. E ele vive a sua força é a raiva, é o ressentimento. É a frustração. Que é uma maneira de evadir a tarefa programada. Exatamente, fugir. Construir alternativas. Então, ele, de certa forma, ele é destruidor de qualquer possibilidade de alternativas. Agora, vamos ligar, então, a economia com política, porque nós falamos muito sobre alternativas econômicas e não falamos sobre alternativas de organização política. Todas as democracias que existem no mundo são democracias falhas ou frágeis. E o sinal disso, o indício disso, é que são todas essas democracias existentes, a mudança continua a depender da crise. Se não há crise, não há mudança nessas democracias. Ou na forma de colapso econômico, ou na forma de guerra. Esse é o ritmo da vida europeia. Os europeus acordam quando estão em guerra e adormecem nas consolações do consumo quando estão em paz. Nós não podemos nos dar o luxo, não? Porque nós não vivemos na Suíça ou na Dinamarca. Nós precisamos de política. E que política? Então, tem que cortar uma série de falsos dilemas, análogos a esses dilemas que você identifica na política macroeconômica. Então, o primeiro dilema é sobre o que se poderia chamar a temperatura da política, que é o grau de mobilização popular. E a ideia dominante na prática política e na teoria política conservadora é que a política tem que ser ou institucional e fria, ou anti-institucional e quente. Então, no final das contas, de acordo com essa ideia conservadora, tem que escolher entre Madison e Mussolini. Tem que ser ou cesarismo populista e personalista, ou então a política deliberativa, fria, dos tecnocratas, dos políticos profissionais. Nós não podemos aceitar isso. Mas qual é a alternativa? A alternativa é uma política que seja, ao mesmo tempo, calorosa e institucional, e por soluções práticas. A forma de financiar a política, pelo financiamento público, o acesso ampliado aos meios de comunicação em massa, os regimes eleitorais, o voto obrigatório, enfim, uma série de soluções práticas que, no seu efeito convergente, elevem a temperatura da política, que é o grau de participação popular organizada na vida pública. Esse é o primeiro dilema. O segundo dilema, e está muito claro no presidencialismo americano, é a ideia da arquitetura constitucional dos Estados Unidos, que associa, como se fosse uma associação necessária, a fragmentação do poder, a divisão entre os poderes do Estado e a desaceleração da política. Então, você pode aceitar o princípio liberal da fragmentação do poder,
mas rejeitar o princípio conservador da desaceleração da política. Você pode ter a ideia de que quando há um impasse entre os poderes do Estado, o impasse deve ser resolvido tão rapidamente quanto possível, pela participação do eleitorado geral. Eleições antecipadas, que cada um dos dois poderes políticos poderia unilateralmente convocar, desde que a eleição sempre fosse bilateral para os dois poderes, plebiscitos e referendos programáticos abrangentes e assim por diante. Então, isso é o passo da política, acelerar o passo. E o terceiro ponto é a relação entre o poder central e a devolução do poder. Porque a ideia conservadora é que há uma relação hidráulica, inversa. Ou você tem poder para o centro, ou você tem para os estados e municípios. Isso não é verdade. Você pode organizar a distribuição de poderes concorrentes e comuns dentro da federação de uma forma que reconcilia mais força para o poder central e mais oportunidade para partes da federação divergir e construir contra modelos do futuro nacional. Como nós não temos guerras no Brasil, como você mencionou, a fonte principal dos conflitos, nós precisamos ainda mais desesperadamente de construir uma democracia de alta energia, como essa, que não necessite do trauma para permitir a transformação. E aí o obstáculo é o colonialismo mental, novamente. Eu concordo, estou de acordo, mas eu digo o seguinte, uma democracia, uma política de alta energia é uma fonte de instabilidade que, de certa forma, perturba o bom funcionamento de uma economia capitalista. Perturba profundamente. De certa forma, os negócios precisam de baixa temperatura política. O sucesso dos negócios, dos investimentos, da visão, da produção, precisa de baixa temperatura política. Então, este é o grande problema, a grande contradição. Se você eleva a temperatura da política, emocional da política, você cria necessariamente incertezas, riscos, complicações que reduz a produtividade da economia. Eu não sei, porque aí, se fizermos uma comparação, então, um prédio, por exemplo, um skyscraper, um prédio alto, que é desenhado para poder se mover no vento ou nos terremotos, é mais ou menos estável. Quer dizer, a ideia é que você constrói um elemento de plasticidade do sistema que evita a escolha entre a estagnação e a ruptura. Não, Roberto, é diferente. Plasticidade, capacidade de adaptação é fundamental. Mas a alta temperatura da política, uma espécie organizada, uma espécie de fase permanente, fase pré-revolucionária. Não, não precisa usar essa linguagem. Então não vamos usar essa linguagem, mas de qualquer coisa, eu acho que a própria a denominação de política de alta temperatura é claramente detratora do bom ambiente de negócio. Os negócios funcionam, os negócios, o comércio e os negócios funcionam com estabilidade. Essa é a grande questão. Não é à toa que todas as forças econômicas de comerciantes, industriais, financistas são essencialmente conservadores. Porque os negócios funcionam quando há estabilidade. Agora, essa é a questão. E no momento em que você tem que começa a existir pressão, porque a estabilidade está enfrentando dificuldades intransponíveis, se não houver uma revisão da imaginação que precisa de pressão política, você necessariamente vai prejudicar, pelo menos temporariamente. O experimentalismo é uma aposta, é uma tentativa de dividir a diferença, o contraste entre o continuismo
e a ruptura, fazendo mudanças menores, porém frequentes. Tem toda a razão. Por isso eu acho que essa ideia do experimentalismo, um experimentalismo controlado, é diferente de grande temperatura política. Este é muito importante. As mudanças estruturais só florescem numa democracia com o que eu chamei de alta temperatura. Participação popular, organizada. Não é arruaça, não é motim na rua, não é... Isso é o presidencialismo americano. Quando nós importamos as repúblicas sul-americanas, importaram o presidencialismo dos Estados Unidos para um ambiente de desigualdades sociais mais dramáticas, criam essa situação. O presidente, o mandatário eleito, prometendo o céu para a massa. Chega lá e encontra o sistema desenhado por Madison para impedir que ele transforme qualquer coisa. Então há um motim, a arruaça. Esse é o vínculo entre a estagnação constitucional e a instabilidade política. Não, estou em pleno acordo. A questão toda é como é que se põe isso em prática. Como é que se organiza essa elevada temperatura política que permita a inovação, a imaginação e a reorganização, sem provocar a reação das forças que são conservadoras por causa que veem na estabilidade o melhor ambiente para os negócios. Então, isso que é paradoxal, porque se eu invocar um momento anterior da nossa conversa, você invocou Schumpeter e a destruição criadora e tal, e Schumpeter usou a linguagem de Marx no Manifesto Comunista, dizendo que o capitalismo é revolução permanente, é destruição permanente. Queiram ou não queiram os negocistas, não? Mas a produção é que exige essa revolução permanente. Você tem toda a razão, mas os capitalistas, ao contrário do que protestam, são profundamente contra a destruição criadora. Mas não confundamos, e contra o mercado não confundamos a lógica da produção com as preferências e os interesses dos capitalistas. Não, eu só estou dizendo que a política de alta pressão, e assim como a política de compensatórias que tenham um nível acima, mais do que simplesmente paliativa, enfrentarão sempre a resistência das forças conservadoras. Sim, é natural. É natural. Então a questão é como é que se faz isso? Você dirá, olha, você diz que é sempre necessário uma elite que faça essa coordenação. O que acontece com... Não, antes de fazer a coordenação, precisa conspirar. Uma conspiração para tomar o poder, precisa ter um plano para arrancar o país numa determinada direção. Nós não tivemos isso no Brasil. Você está falando de uma elite, que não existe no Brasil. Que não existe no Brasil. Não existe no Brasil. Este é um drama. Essa elite não existe. Essa elite, de certa forma, ela já existiu. Porque os caras querem se reunir lá na CNI, no Fiesp, e perguntar o que tem para nós nisso. Né? Então, a ideia de que eles vão ter uma fatia do bolo. Não a ideia de que eles vão se juntar a uma conspiração para levantar o país. De certa forma, Roberto, é muito curioso. A noção de uma espécie de bem comum é completamente, não existe. Sabe? Toda vez que você tem, eu vi isso com o Conselho Monetário Nacional, quando existia, então você tinha o representante da indústria, o representante do comércio, eles estavam ali dizendo assim, o que interessa para o meu setor. Agora, essa visão de que não tem alguém que tenha uma percepção do... Olha, eu vou dizer o seguinte, há 40 anos eu não tinha ainda 30, e eu almocei em Nova York com Celso Furtado. E ele, muito condescendente, queria me explicar o Brasil.
E então ele me disse o seguinte, a coisa mais importante para compreender sobre o Brasil, ele disse, é que o Brasil não começou como uma nação e mal virou uma nação. Começou como um acampamento. Era um acampamento de aproveitadores, ele disse. Né? Esse é o pano de fundo. E nesse acampamento, o que prevalecia era a lógica do aproveitamento. Isso. Essa era a explicação de Celso Furtado. Então, nós temos que construir a ideia desse projeto nacional, desse destino compartilhado. Né? Mas como é que faz isso? Só faz isso em movimento. Não faz isso como ideia. Faz isso no meio de uma luta para construir uma coisa. Roberto, eu concordo, mas nós estamos, de novo, a construção dessa nova elite, essa elite se constrói nas ideias e na ação política. É na ação política mesmo. Então, é preciso essa combinação do intelectual que age politicamente. E, para isso, você precisa permitir que essa ação política seja percebida como algo que é dignificadora, que é uma coisa que faça sentido. E hoje... E não como uma tarefa para gente de terceira escala. Exatamente. Não que vai ser como que alugada pelos verdadeiros controladores. Exatamente. Os verdadeiros donos do poder contratam um exército de capangas. Exatamente, de capangas de segunda categoria para tocar a vida pública. Isso é uma tragédia. Inclusive porque, como sempre, os capangas em algum momento falaram, já que nós estamos tocando, vamos levar a sério. Nós parecemos estar no comando, vamos comandar de fato. Vamos comandar de fato, exatamente isso. E escanteia completamente. E o que acontece, que é o sinal perigosíssimo disso, é essa elite que ela faz? Ela emigra. Ela, de certa forma, vai gradualmente emigrando, saindo do país, abandona o país. Esse, de certa forma, acho que isso é um processo, eu não gosto de dizer isso, mas é um pouco que acontece de mexicanização. E que eu acho que o Brasil está muito próximo disso. Muito próximo disso. E você fica, como o país é um país grande, poderoso, rico, de certa forma, você continua ali com oportunidades econômicas de pequenos negócios, mas uma espécie de sem nenhum propósito. Aquilo de novo... Pequenos ou não tão pequenos, não? Porque é o man on the shore que pode intermediar entre a economia mundial e a brasileira. Essa sempre será uma função atraente para uma elite que não tem identificação. Mas essencialmente, de novo, é uma visão expoliadora. Sim, exatamente. É só isso. Então você passa a ter uma prática expoliadora, que ainda é lucrativa e rentável, de uma elite que faz enquanto intermediação com o exterior, o capital estrangeiro. E essa elite está baseada no exterior, nos países desenvolvidos, educa seus filhos nas universidades dos países desenvolvidos e a sua brasilidade se reduz gradativamente.